Ok. Siga Energia 97 FM no Instagram e compartilhe. Hashtag Quero Mais Energia. E assopra Energia 97. Só vamos precisar de gelatina incolor, sem sabor, um pacotinho, água quente e açúcar. Só, mais nada. E batedeira. Algumas receitas levam clara de ovo, mas essa dica é bem legal porque vai ter um rendimento muito maior se você não usar clara de ovo e substituir a gelatina com a água quente. Porque, para quem não sabe, na gelatina ela tem proteína animal, por isso que ela acaba endurecendo, né? Depois de resfriar. Então, a gelatina incolor, para quem é vegano, não pode usar. Vai usar agar-agar, que é aquela gelatina feita de algas marinhas. Você não precisa de uma temperatura mais fria para endurecer. Ela vai pegando a textura de gelatina mesmo, a consistência mais firme, em temperatura ambiente. É uma boa opção e funciona também com essa receita, mas daí a proporção vai mudar um pouco da quantidade de açúcar para a quantidade de gelatina. Então, o importante é você usar o açúcar refinado, basicamente, ou seja, é uma receita bem legal para fazer para o final de semana, dá para fazer agora, e eu vou mostrar para vocês aquele bombom tradicional, né, de inhabenta, que a gente comia quando era pequena. Eu tenho aqui umas forminhas de policarbonato, que ela é bem resistente, ela é própria para chocolate, e ela tem aquele formato cerejão, né? De trufa mesmo. Eu vou só ler para vocês aqui os comentários. Quanto mesmo de água fervente? Para um pacotinho e meio, Isa, você vai usar mais ou menos 200 ml de água quente, bem fervendo, tá? Eu coloquei, na batedeira eu coloquei um pacotinho e meio de gelatina sem sabor incolor, em pó, 200 ml de água quente, bem quente, e 400 gramas de açúcar refinado. Só. Vai batendo aos pouquinhos, até espumar, e aos poucos você vai colocando o açúcar refinado, né? Então a dica é você sempre ter um pouquinho de água para você ir sentindo qual consistência você quer, porque conforme ela vai esfriar, ela vai ganhando aquela forma mais firme. Ai, a Isamara deu 10, olha que linda. A Isamara é gente boa, hein? Vão chegando, nosso chat está bombando já. Temos um monte de gente aqui online. O Gabi, a Isamara. Hoje a receita vai ser top, entendeu? É um PF muito maravilhoso, com toque de chefe. Arroz soltinho na panela de pressão, senhores. É verdade, é possível. Pode fazer com a cebola raladinha. Eu tenho aqui 1 xícara de chá de arroz. Para cada xícara de chá de arroz é aquela receita clássica, né? 2 de água. Tá? Mas o importante na panela de pressão é que precisa ser quente. Outra dica importante que alguém perguntou aqui, se poderia lavar o arroz. Aí que eu falo para vocês, algo assim importantíssimo. Não se lava arroz. Você lavando arroz, além de tirar todo o amido dele, você vai tirar todos os nutrientes, as fibras, vai ficar apenas o carboidrato. Então, a dica é você não lavar o arroz, tá? Mesmo sendo o arroz integral, não tem perigo de pegar bactéria, né? Então, você pode consumi-lo aí sem lavar, sem problema nenhum. A proporção é de 1:2, no caso do arroz branco, mas se você preferir fazer o arroz integral, aí você coloca um pouco mais de água, tá? Quando ela pegar pressão, eu vou marcar 3 minutos e já tá pronto. Para o ovo pochê, você vai precisar de bastante água fervendo, tá? A água é água normal, sem tempero nenhum. O segredo do ovo pochê é você ter uma quantidade de vinagre
na água quente, porque o vinagre, a acidez do vinagre, vai formar uma película com a clara do ovo, com a albumina. Então, ela vai formar uma película e vai fazer aquela capinha no ovo, como se fosse uma bolinha. O segredo é o vinagre. Pode ser o vinagre de maçã, pode ser o vinagre de arroz, pode ser o vinagre de vinho tinto. Só tome cuidado com esses mais escuros para não deixar o seu ovo com gosto muito forte. Tá? Mas você pode usar qualquer um. Para mais ou menos 2 litros de água, eu coloquei 1 xícara de chá de vinagre. Pode colocar bastante vinagre mesmo. Ferveu essa água, você vai fazer um redemoinho nessa água, um movimento circular, que é para colocarmos o ovo e ele formar aquela capinha do ovo pochê, entendeu? Aí você faz o quê? Você quebra o ovo, ele vai ficar com uma textura de ovo cozido, só que sem a casca, fica super gostoso. Dá aquela mexidinha na água, só para fazer o movimento circular, para a gente colocar o nosso ovo, tá? E aí você vem no meio desse redemoinho e joga o ovo de uma única vez, entendeu? E aí você vai deixar ele cozinhar mais ou menos 3 minutinhos. Ferve a água no fogo alto. Na hora que coloca o vinagre, abaixa o fogo e já coloca o seu ovo, entendeu? E deixa ele cozinhar aqui, ó. E quem quiser se inscrever no YouTube, Dodô, é Chef Vivi Araújo no YouTube. Tem Instagram também, ViviChef_. A Isamara perguntou para mim quantos ovos eu consigo fazer na mesma água, né? Com aquela quantidade de vinagre. Quando o vinagre começa a ferver, ele vai perder um pouco do efeito, porque ele vai evaporando. Então, para essa quantidade, 2 litros de água quente e 1 xícara de chá de vinagre, você consegue fazer até 3 ovos, 1 por vez. Lembrando que eu deixei mais ou menos 1 minutinho, que é só para essa gema não ficar muito mole e estourar os nossos ovos, tá? Mas você pode deixar mais tempo se você gosta com gema dura, beleza? Em restaurante, o que a gente fazia? Eu preparava o ovo pochê e quando ele estava pronto, eu passava na água com gelo para ele interromper o cozimento. Se você fazer isso, você escorrendo bem, pode guardar em uma vasilha com tampa por até 2 dias na geladeira. E na hora de servir, você passa de novo na água quente para ele esquentar, tá bom? Olha como ele fica bonito. Olha, eu deixei 3 minutos, Isamara. Pegou pressão, ficou 3 minutinhos, porque a água estava bem fervente. Então, foi tempo suficiente, porque depois eu tirei a pressão, aquele vapor, e deixei ela tampada. Então, ainda continuou a cozinhar. Mas você pode deixar o tempo que você quiser. Só não pode abusar muito disso, porque não é isso que vai fazer cozinhar. A panela de pressão, ela não cozinha na quantidade grande de água. O segredo da panela de pressão é você ter o mínimo de água possível, porque é o vapor da panela e a pressão que faz cozinhar. Então, não adianta exagerar na quantidade de água, nem na quantidade de ingrediente. O segredo é a proporção certa, entendeu? Então, tem muitas receitas que você pode fazer na panela de pressão que não precisam ter água. Por exemplo, o ossobuco na panela de pressão, que você cozinha só com cebola. Não vai água e é suficiente para você cozinhar uma carne, por exemplo, tá bom? O arroz integral 4 minutinhos, Isa. Muito bem, observado. Me siga no YouTube, Chef Vivi Araújo, e também no Instagram, ViviChef_. Eu estou aqui no chat já com vocês, está todo mundo de olho aqui na receitinha. A Patrícia, o Gabriel, a Isamara, o Djalma. Então eu vou colocar sempre essa mistura de creme de leite, leite e um pouquinho de leite condensado para deixar mais adocicado. O segredo para você fazer um sorvete em casa é sempre fazer essa base como se fosse um creme confeiteiro, pode ser um brigadeiro, pode colocar o sabor que você quiser. A versão caseira precisa dessa base aqui. E sempre misturaremos chantilly e gelatina, entendeu? A Isamara, um beijo, Isa!
certo? Romeu, Julieta, fechou então, hein, Isamara? Gostou da ideia? Tenho que deixar esfriar para nós colocarmos o chantilly, entendeu? Porque o chantilly é o que vai dar a textura do sorvete caseiro. 2 xícaras bem generosas de chantilly batida. Então, eu coloquei para uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, 1 xícara de chá de leite em pó e deixei engrossar bem. Assim, eu poderia colocar no freezer? Poderia. Porém, ficaria cristalizado, entendeu? Por conta do leite do chantilly, né? Que ele ia acabar separando. Então, a dica é você colocar meio pacotinho da gelatina em pó sem sabor, entendeu? Porque a gelatina vai dar a textura do sorvete de creme e vai deixar uma textura muito gostosa, igual a de sorvete, de sorveteria, de massa mesmo. É a mesma a função do chantilly é a mesma da gelatina? Isa, não é. São texturas totalmente diferentes. A gelatina, ela vai deixar essa massa muito mais firme. O chantilly, ele dá estabilidade e cremosidade para as receitas, entendeu? A gelatina já não. A função da gelatina é realmente deixar essa textura de sorvete mais firme e não permitir que esse líquido congele, para formar aqueles cristais de gelo. Então, esse é o pulo do gato, porque nas sorveterias, eles usam estabilizantes, emulsificantes, entendeu? Então, nós estamos fazendo uma versão bem artesanal, por isso eu estou colocando a gelatina. Essa aí é uma dica de chefe, entendeu? Anota, porque vale a pena. Ó, feliz dia do sorvete para vocês. E me sigam lá nas redes sociais, hein? Não esqueçam. Chefe Vivi Araújo no YouTube e no Instagram ViviChef_. Eu vou fazer um bolo hoje com caramelo. Olha. E um sorvete caseiro que nós fizemos juntos aqui no dia do sorvete, semana passada. Rafael tá com a gente, Henrique tá aqui também, Isamara tá falando que tá tudo ok. Lembrando que vocês podem acessar lá o meu canal do YouTube, Chefe Vivi Araújo, hein? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para me ajudar, né? Entendeu? O chat está bombando. Também lá. Ô, Vivi, tudo bom, Vivi? Oiê! Tudo bom? Então, eu vou fazer uma versão de cachorro-quente, entendeu? Legal. Uma receita bem legal, com carne moída, com aquele chile, assim, meio pimentadinho. Mas uma delícia, muito fácil de fazer. Muito bom. Bora fazer uma receitinha maravilhosa. Eu vou começar, na verdade, né, com esse hot dog maravilhoso. Um beijo para vocês. Nossa, o chat já tá bombando de mensagens. Picles. Pode sim, Isamara. Molho inglês é maravilhoso, Isamara. Eu vou deixar várias dicas aí depois nas minhas redes sociais. Eles têm o hábito de comer, na verdade, o pão com a salsicha. Sabe por quê? Porque quando o hot dog chegou nos Estados Unidos, foi trazido por um alemão em 1900 e, se eu não me engano, 70, mais ou menos, que tem registrado o primeiro hot dog. E ele era, na verdade, açougueiro, chacruteiro, né, que a gente chama de charcuterie, que é o cara que trabalha com embutidos, que veio da Alemanha trazendo a salsicha. Só. Era a salsicha e mais alguns outros embutidos diferentes. E para alavancar a venda dos produtos dele, ele começou a servir com um pedacinho de pão. Por isso que nos Estados Unidos, o hot dog original de rua é só pão e salsicha, porque antigamente era para valorizar a salsicha do cara, que era muito boa. Lá no YouTube, Chefe Vivi Araújo, ou então no Instagram, ViviChef_. ViviChef_ no Instagram, então no YouTube, Chefe Vivi Araújo. Pode fazer com carne, pode fazer com frango, pode fazer com peixe frito, se sobrou do final de semana. Bom dia, Djalma, Isamara. A minha dica é você fazer o molho do yakisoba separado de todos os refogados. Por quê? Você tem que deixar esses legumes e vegetais crocantes. É uma receita que rende muito
e é mega fácil de fazer. Eu vou começar na frigideira, ou se você tiver uma chapa, ou uma wok, uma frigideira grande, sempre em frigideiras mais largas, para você acumular o menos de água possível nesses legumes, tá? Você vai colocar um pouquinho de azeite, porque o azeite é o que vai dar o sabor na sua receita. Se você gosta de óleo de gergelim e encontra com facilidade na sua região, você pode colocar também. Lembrando que o óleo de gergelim, ele solta muito sabor e perde-se muito gosto rápido. Então, a dica é você colocar o óleo de gergelim no finalzinho. Pode até fazer apenas de legumes, que é a minha opção hoje, e eu vou colocar, ó, de legumes com ovos cozidos. Aqui tem uma cebola grande para meia cabecinha de gengibre, mais ou menos, tá? Temos perguntinha. A Isamara tá falando aqui que quando faz yakisoba, não coloca amido, coloca shoyu no final por cima de tudo. É uma boa sugestão essa, viu, Isamara? Para não ficar muito pesado, né? Quem tá mandando mensagem, Isamara? Eu coloquei, então, cebola, gengibre picadinho, a cenoura agora, couve-flor, abobrinha picadinha, um pouquinho do meu molho de yakisoba, que eu já vou falar sobre ele para vocês. E, por último, quase no finalzinho, você coloca os vegetais e as folhas que você gosta, né? Só com legumes já fica gostoso, né? Mas eu vou dizer, Isamara, que fica uma delícia se você preparar com ovo também. Ovo cozido é muito bom, que eu vou ensinar hoje para vocês. Se você quer aprender outras receitas, tem que me seguir lá no Instagram, Chef _ e também aqui no YouTube, se inscrever no meu canal, Chef Vivi Araújo, para pegar mais receitinhas, hein? Lembrando que esse molho é fácil de fazer, hein? É uma medida de shoyu para 2 de água e meia xícara de açúcar, tá? Deixa reduzir e já tá pronto o seu molhinho do yakisoba, tá bom? Então eu coloquei para refogar aqui na panelinha, na frigideira, vários tipos de legumes. Coloquei couve-flor, cenoura, repolho, acelga, entendeu? Vários tipos aqui de legumes. Vou fazer com ovo cozido. No lugar da carne, eu vou colocar ovos cozidos, tá? Ó como eles ficaram bem refogadinhos, bem colorido e levemente douradinho, tá vendo? O couve-flor já começou a dourar e aí é o ponto de você colocar o macarrão. Aqui eu faço sempre à parte, porque eu deixo os legumes refogados e depois eu coloco o molho de yakisoba com o macarrão. Mas você pode ir misturando conforme você desejar, né? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na frigideira, para refogar, um misto de shoyu com água, um pouquinho de açúcar, para reduzir, porque isso aqui vai formar o nosso molho do yakisoba, entendeu? E agora eu vou colocar um macarrão do yakisoba já cozido. É aquele próprio para yakisoba mesmo. Eu cozinhei na água quente por 7 minutinhos, como manda a embalagem, né? Ó, que chiquérrimo! Não tá das estrelas isso, gente? Está muito lindo. Adivinha? Adivinha? Uma coisa que o Efrem vai gostar também. Tem tudo a ver com uma das séries que o Efrem mais gosta. Você vai trazer um homem. Receita de um homem. Que isso? Ô, Vivi, meu filho, aquilo que você queria tanto. Um avião? Não, é um carrinho de brinquedo. Na verdade, é um donuts. Olha! Porra, Aí sim, hein, Vivi? Os Simpsons. Lógico. Você gosta dos Simpsons? Adoro. Aí você tá fazendo a coisa certa. Eu assistia filme e ficava babando, mas é uma receita que dá pra fazer na air fryer e também sério? A Isamara, que ama donuts, é o seguinte, aqui tem uma receita que levam 500 gramas de farinha de trigo, tá? E um sachê daquele fermento biológico seco. É farinha, basicamente, é farinha, leite e ovo, um pouquinho de óleo
E a receita, o segredo é a proporção da farinha para a quantidade de fermento em pó, biológico seco, aquele de sachê, tá? Para 500 gramas de farinha de trigo, você precisa colocar um sachê inteiro. Para você ter uma massa que possa assar e também fritar, você precisa manter essa proporção, beleza? Um ovo, meia xícara de chá de óleo. É uma massa que ela fica meio gosmenta, mas é o ponto certo, porque, ó, tá vendo que a nossa espátula, ela fica bem limpinha, tá vendo? Então, aqui, só para dar um pouquinho mais do ponto da massa, eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo. Eu já deixei a minha air fryer ali aquecendo 180 graus, porque ele demora um pouquinho para ficar quente, né? 180 graus mais ou menos. Ó, ele fica bonitinho até na air fryer. Fica sequinho, né? Fica uma textura um pouquinho diferente desse frito, mas é legal também. Esse aqui, ó, que eu fiz na air fryer, e esse aqui eu também assei na air fryer, esses dois. A textura vai ficar diferente? Claro, mas a dica vocês vão entender no próximo bloco, que eu vou mostrar antes de colocarmos a cobertura, para você chegar na textura parecida com essa frita. Como é a cobertura rosa? Essa cobertura rosa é o mesmo que eu vou fazer aqui. É o glacê, na verdade com açúcar de confeiteiro ou glaçúcar, que a gente conhece, e depois colocado o corante com um pouquinho só de água. A massa não vai continuar a crescer, então você consegue guardar na geladeira a massa crua por até 2 dias, tá? Na geladeira, bem coberta. Ou congela, pode congelar, mas guardar na geladeira vai ficar esquisito e fora da geladeira também. Então, você já congela ele frito, tá? Por até 10 dias, não mais do que isso. Sempre em um saquinho bem fechadinho. A cobertura, é claro, a cobertura tem que ser na hora, gente. Não adianta deixar guardar já coberto, porque não fica legal, porque ele vai umedecer muito a massa do donuts. E na hora de você provar, o sabor não vai ficar igual, tá? Olha essa glaçagem, meu povo. Esse aqui, ó. E aqui você coloca a cor que você quiser. Você pode colocar gotinhas de corante rosa para deixar aquela versão igual a dos Simpsons. Você pode colocar o chocolate aqui. Esse aqui eu vou fazer branquinho mesmo, porque eu vou colocar esses granulados coloridos para dar um enfeite mais bonitinho de Dia das Crianças. Toda cobertura de donuts você faz sempre fora do fogo, porque acaba mudando muito a textura do donuts, entendeu? A cobertura de chocolate. Então, eu tenho aqui o açúcar de confeiteiro e eu vou colocar achocolatado. Você pode pôr o cacau em pó, chocolate em pó ou achocolatado. O que vai mudar aqui na escolha do tipo de chocolate é mais a textura e a cor, que vai ficar um pouco mais forte se você colocar cacau, né? Do que o achocolatado. Mas ele já vai funcionar super bem, tá vendo? Ó. E no caso de chocolate, você não precisa colocar o limão, tá? Porque eu quero deixar a textura só do chocolate. O limão na cobertura branca é para potencializar a cor e deixar aquele craquelado mais forte. Mas o chocolate, como ele vai ressecando a cobertura, ele já vai dar o efeito que a gente quer de textura de massa durinha. Ele lembra um brigadeiro de colher, ó. Hoje a gente vai fazer uma receita de cinema também. Toda semana, toda segunda, eu vou trazer uma receita especial de um filme. De um filme que eu adoro, que é O Barbeiro Demoníaco. O filme do Johnny Depp. É um filme de 2007, com um pouquinho de musical, assim, é muito legal. E eles tinham aquela torta famosa, né, da Rua Fleet. Na verdade, claro que eu não vou fazer essa versão de carne, mas eu vou fazer de frango, com uns pedacinhos de frango para ficar gostoso, entendeu? Eu tenho aqui uma bandejinha de cogumelo Paris, aquele champignon, já refogadinho, tá? Eu deixei refogado com um pouquinho de molho de tomate, temperadinho bem de leve, tá bom? Tenho também uma cenourinha picadinha em rodelas. Tenho berinjelas também picadinhas. Um pouquinho de salsão, alho poró, cebola picadinha e alho que não pode faltar.
na receita. Mas o que é o segredinho mesmo é o seguinte, o segredo mesmo da receita é vocês prepararem essa base aqui de ingredientes, que pode ser qualquer tipo de legume, se você gosta, com um pouquinho de carne ou então frango. Eu vou usar frango, é como se fosse um empadão, só que de carne ou de frango com vinho tinto de recheio. É maravilhoso. Então, eu vou colocar aqui meio peito de frango em cubos. Aí, meio peito de frango, você começa a refogar ele até ele ficar douradinho. Lembrando que esse creme, né, do recheio, ele ainda vai ao forno, então não precisa deixar ele muito, muito cozido, tá? Nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles usam muito massa folhada em tudo. Eles não têm esse hábito que a gente tem de fazer a massa. Mas eu vou usar a massa como se fosse uma massa de empada, que você consegue fazer em casa, mas que você consegue também adaptar usando uma massa de pastel, a própria massa folhada, que eu acho a massa folhada um pouquinho cara, né? Então, a gente ensina também a massa mais barata e que tem um rendimento bom, entendeu? Bastante cominho e raiz forte, que é tipo o wasabi, que é um molho de wasabi. Que, na verdade, eles usam a pastinha, mas eu tenho o wasabi em pó e eu vou colocar um pouquinho na receita, para dar um saborzinho bem de leve, tá? Vai combinar super bem, principalmente com vinho tinto. Eu tenho cominho, um pouquinho de pimenta do reino e o wasabi. O chat bombando aqui. A Isamara, um beijo. Isamara, bom dia. 20 segundinhos. Então, nesses 20 segundos, eu falo para vocês se inscreverem lá nas minhas redes sociais. Vivi Chef _ no Instagram e no YouTube, Chef Vivi Araújo. Seguinte, o que eu fiz aqui? Eu refoguei todo mundo aqui no nosso... durante o programa, e eu quero mostrar para vocês como ele fica bem escuro esse recheio, por conta do vinho tinto, né? Então, eu coloquei cogumelo, coloquei frango, coloquei alho poró, um pouquinho de cebola, alho. Então, você vai colocando todos os ingredientes aí que você gosta, e a berinjela vai soltando um sabor e vai ficando bem cremosinha. Você pode assar naquelas assadeiras tradicionais de torta, de empadão, né? Aquelas para quiche. Ou então, você pode fazer essa versão aqui, ó, em potinhos. São bem legais, principalmente para vocês economizarem um pouquinho aí, entendeu? Na quantidade de recheio, porque às vezes rende muito, aí você não quer usar tudo de uma vez, não quer assar tudo de uma vez. Então, nesses potinhos ficam super bonitos. Você coloca o recheio e cobre com a massa. Então, a dica é você fazer uma massinha, como se fosse uma massa de empada. Aqui eu coloquei 500 gramas de farinha, meia xícara de água e coloquei meia xícara de gordura vegetal, aquela gordura vegetal que a gente compra no mercado mesmo, tá? Um pouquinho de sal e fui amassando até dar o ponto da massa. Tá vendo que ela fica bem macia? Porque eu vou continuar a mexer nela um pouquinho aqui na bancada, entendeu? Com um pouquinho de farinha. Povo maravilhoso! Ó, Isamara, voltou, Isamara? Aê! Tá vendo? Importante também, que eu acho que eu não comentei, é que antes de você assar, você precisa passar a gema, tá? A gema batida, sem água, sem nada. Ó, e vocês podem e devem me acompanhar lá pelas redes sociais, tá? Para saber mais receitas, aprender outras dicas legais. Vivi Chef _ no Instagram e também aqui no YouTube, Chef Vivi Araújo. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, Vivi? E aí, que teremos hoje, hein? Tudo bom. Talvez teremos canelone. Ah! Talvez. Pera. Entendedores entenderão. Talvez. Ah, é um molho branco com brócolis delicioso, com recheio de frango. Estamos aqui, Isa? Mas não é qualquer canelone. É um canelone feito na massa de pastel, entendeu? Com a massa de pastel, para ficar mais fácil. Pode deixar aqui.
na massa de pastel. Uma receita fácil. A Lê quer aparecer, Lê? Bom dia a todos, dá um bom dia. Você quer, porque quer aparecer? Então, aí, certinho. A Lê está checando aqui meu áudio, mas meu áudio está ok. Tá tudo certo. E esse aqui é o segredinho para todos os tipos de recheio que você quiser fazer, principalmente recheio de frango, que ele tende a soltar mais água, entendeu? É você colocar 3 colheres de sopa para cada 500 ml de leite de amido, ou então tapioca, pode ser aquela tapioca granulada pronta para a gente fazer o biju, ou então farinha de trigo. E eu já vou aquecendo uma frigideira, porque eu vou começar a modelar o nosso cannelloni, entendeu? E eu termino ele na frigideira, porque basicamente você vai montar o cannelloni. Como essa massa de pastel cozinha muito rápido, eu vou colocar um molho aqui de brócolis na frigideira, coloco queijo e tampo, só isso. E ele vai cozinhar mais ou menos com uns 5 minutinhos. Tô vendo bem, né? Que lindeza! E ó, massa de pastel, hein, meu povo? Esse Massa aqui, de a gente pastel, transforma tudo, hein? E cozinha super rápido. E você não fala que é massa de pastel. Parece uma massa mesmo. Bem mais fácil. Delícia. Vivi Chef _ no Instagram, tá bom? Eu vou deixar, assim que acabar o programa, eu já ponho a foto, já ponho a receita. E, Dieguinho, a gente tem que cozinhar junto, tá? Convidado, viu? Hoje é quarta-feira, dia de comidinhas de estádio, né? E todo mundo pediu costelinha de porco. Atendendo a pedidos, vocês pediram tanto essa receita. Falaram, eu quero aprender a receita do Outback, a receita de costela, o molho barbecue, o molhinho de churrasco agridoce. Então pronto, hoje é o dia. Então eu tenho aqui mais ou menos 800 gramas de costelinha de porco já cortada em tiras. Como eu vou fazer o molho barbecue com maçã, que vai ficar uma delícia, eu vou colocar a cebola roxa, porque ela vai soltando mais cor e vai deixando o molho mais gostoso, tá? Isamara, um beijo pra você, tá? A carne primeiro, osso depois. Isso aí, Isamara. Carne primeiro, depois você vira do lado do osso, tá? Mas pra costelinha ficar mais saborosa, eu coloco o limão mesmo, Tahiti, porque ele pega mais sabor, né? Eu sempre falo isso, que assim, a panela de pressão, ela tem 2 processos que você pode fazer. A carne cozida, feijão, que a gente coloca uma quantidade maior de água, mas na técnica mesmo, a panela de pressão, ela tem um cozimento todo pelo calor. Então, quanto menos líquido você colocar, mais pressão vai dar na panela e esse suco, todo líquido aqui, vai formar um vapor e vai cozinhar muito mais rápido. Então, como eu coloquei o alho poró, coloquei o conhaque, coloquei a cebola também em pedaços grandes, vai soltar bastante água, vai formar um vapor e ela vai cozinhar sem ficar muito aguada, entendeu? Pegou pressão, a gente vai marcar 15 minutos. Aí eu vou tirar depois, enquanto isso eu vou começar o acompanhamento, que é a batatinha e o nosso molho de barbecue. Essa aqui é a batatinha bolinha, eu tenho 1 quilo aqui de batatinha bolinha. Eu coloquei, tava com água, eu não temperei, coloquei um pouquinho de alho picado, com a casca e tudo, tomilho e alecrim, e deixei ferver. Ferveu, eu já escorri a água, começou a ferver, você já desliga o fogo e escorre a água, porque ela continua a cozinhar. E aí eu vou passar naquela frigideira lá que nós tínhamos selado a costelinha. Azeite bem aquecido, coloca a maçã já em pedacinhos, com a casca. Não precisa tirar a casca, tá? Mas é uma questão de gosto, né? Você pode deixar ela também raladinha. Eu tenho aqui 2 cebolas roxas em tiras e 3 dentes de alho picados, tá? E eu vou deixar refogar um pouquinho, em fogo baixo, para ir soltando um pouquinho de água. E aqui eu tenho 400 gramas de ketchup, 1 xícara de chá de extrato de tomate, tá? O ketchup é legal você usar um de qualidade, para deixar esse sabor mais, assim, forte e uma textura mais cremosa para o seu barbecue, entendeu? Vem, Isamara, vem almoçar com a gente. É muito boa.
Essa receita é muito legal. Lembrando que eu vou deixar lá no Instagram. Batatinha bolinha. A Isamara falou que adora batatinha bolinha. E me sigam lá no Instagram, babychef_, para pegar essa receitinha que eu vou postar agora assim que acabar o programa. E no YouTube também, Chefe Vivi Araújo, tem várias receitas legais, tá bom?